Fala galera, graça e paz, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando aqui mais um Papiando a Palavra. Hoje com a presença ilustre do meu amigo Zeca Pereira, ele que é apresentador do maior programa de debate teológico do Brasil, o Vejam Só. E é muito doido, porque é um programa que eu vi muitos anos, voltei a ver e hoje estou gravando com o apresentador desse programa. Galera, vocês que me conhecem mais de perto devem imaginar o quanto que eu estou feliz. E com certeza esse bate-papo vai ser muito edificante, não somente para mim, mas também para todos vocês que estão nos assistindo ou nos ouvindo através do Spotify. E antes de passar a palavra para ele se apresentar, falar um pouco da vida dele para vocês, eu não posso deixar de falar para vocês, né, dar uma atenção ao nosso link de apoio que fica aqui na descrição. Né, como eu sempre falo em todo o Papi na Palavra, o time agora é um pouquinho maior, né, eu sou a única pessoa que aparece aqui, mas tem uma outra pessoa que trabalha junto comigo. A internet é um lugar que nos dá custos, então o que a gente pede para vocês é aquele princípio bíblico da oferta. Não estamos aqui para estipular dinheiro e nem falar para você chegar, deposite R$ 10.000 que a gente vai mandar uma vassoura ungida para sua casa, vai expulsar todo o mal dos cantinhos atrás da porta e tudo mais. A gente não trabalha dessa forma, a gente não faz isso. Né? Então, fique à vontade, né? Sinta-se livre para contribuir aquilo que Deus propôs no seu coração. E exatamente nesse Papel na Palavra, eu tenho uma novidade para contar para vocês, que esse episódio ele é patrocinado pela livraria Vida Reformada. Né? Vou estar deixando o link aqui também do site da livraria, para você dar um pulo lá. Os preços são excelentes e ele envia para todo o Brasil. Então, não vai ter desculpa. Ah, você é do Rio de Janeiro, eu sou do Rio Grande do Sul. Vai chegar aí na sua casa através do correio. Né? Claro, paciência do correio é uma outra história, mas aqui a gente não está para falar mal do correio, mas ele uma hora vai chegar na sua casa, você pode ficar tranquilo. Valeu, galera. Inscreva-se aqui no canal, você que ainda não é inscrito, compartilha, curta, comente, coloque aí o seu feedback. Ah, eu achei legal, eu não gostei. A gente está aqui para ouvir qualquer opinião e, claro, sempre respeitando e na paz de Cristo. Meu amigo, se apresenta aí para o pessoal, fala um pouquinho da sua vida. Quem é o Zeca Pereira? Ô, Rafael, primeiro, cara, obrigado, viu, pelo carinho do convite aí, cara, das palavras também. Fico muito feliz, cara. Muito agradecido por poder estar aqui nessa noite, para a gente poder conversar. Inclusive, galera, já quero deixar aqui meu apoio aí a toda a fala do Rafael, cara. Ajuda, contribua, participe. Vocês não sabem a força que é. Sabe, às vezes um comentário que para você pode ser simples, para quem apresenta, para quem está ali fazendo, é realmente uma coisa que acaba estimulando e ajudando muito. Então, participe e depois eu vou dar uma olhada também lá na livraria, lá que eu sou um pouco rato aí dos livros aí também, cara. Bom, meu nome é Eliezer, né? Mas pô, todo mundo me chama de Zeca, todo mundo me conhece por Zeca. E eu tenho 39 anos, sou jornalista e teólogo. E tem mais ou menos uns 6 anos que eu trabalho lá no Vejam Só. Comecei fazendo matérias para o programa, depois, por necessidade, assim, acabei apresentando uma ou outra vez. Depois o pastor Heber foi pegando confiança, me dando mais uns dias. E agora, nesse ano de 2021, graças a Deus, eu estou assumi, né, a apresentação do programa. O Heber faz um dia por semana ainda. E, cara, tem sido uma bênção, assim, poder estar ali à frente do Vejam Só, que, como você falou, é o maior debate, o maior programa de debate teológico do Brasil. E é uma alegria poder entrar na casa das pessoas e levar informação e conhecimento teológico, que é uma área que eu sou completamente apaixonado. E tô aí, cara. Manda ver aí. Espero conseguir responder todas as perguntas. Ah, tenho certeza que vai. Não tem nada demais, é tranquilo, as perguntas são leves. Claro, a gente tem convidado, tem amigos que mandaram a pergunta falando para você explicar o que é o supra e o infralapsarianismo. É só nesse nível. Brincadeira, galera. Não é... Ô, mano, eu já vou confessar logo de cara, assim, ser o entrevistado é muito difícil, velho. Você tem um podcast também, né?
Eu tenho também, cara, tenho também. E junto com os amigos, é o Roda Bíblica Podcast. E a ideia é exatamente surfar nessa onda aí, né, cara, que tá muito em alta, de bater papo. E o nosso objetivo principal lá é apresentar um outro lado dos pastores, dos teólogos, dos músicos, porque normalmente você vai ver o cara sempre dando entrevista sobre a área dele, falando sobre os assuntos que ele domina. Então, a nossa ideia lá é passear por outras áreas, assim, deixar o cara falar de outras coisas. Então, é bem legal. Mas lá também acabo mais entrevistando do que falando, né? Então, é uma experiência mais difícil, cara. Mas tô aí, vamos lá. Sair um pouco da zona de conforto agora. Exatamente. Mas é maneiro. Meu amigo, e até a galera aí também que está nos ouvindo, nos assistindo, vou deixar na descrição aqui o link do podcast do Zeca, né, para você estar se inscrevendo lá no canal dele também, Legal. acompanhando. Eu assisti um ou outro, uma outra entrevista, pô, excelente, porque eu fiquei rato de podcast a partir do momento que eu comecei a fazer um. Porque Legal. eu acho interessante, né, até a gente até já puxa esse papo, a questão de estar observando os outros que estão fazendo Uhum. o mesmo trabalho, né? Seja cristão ou não cristão. Até antes da gente aqui começar a gravar, eu comentei com ele que talvez a minha inspiração para começar um podcast foi um podcast não cristão, que é o Flow Podcast. Até quando eu comecei, eu fiz questão de mandar um e-mail para os caras, agradecendo pelo formato. É claro que a dinâmica, por ser um podcast cristão, ele vai funcionar Uhum. diferente, né? Tem as suas restrições, né? Porque a gente tem algumas coisas que a gente não vai fazer, não precisa nem entrar em detalhes aqui no momento, mas de como funciona, eu acho isso muito importante e é algo que está aí no momento, né, cara? Já existe de bastante tempo, só que Uhum. agora está com uma notoriedade bem maior, né? Tá nessa onda, um monte de gente começando, então é bem interessante. E até pegando agora um gancho sobre isso, da questão do podcast, para você, Zeca, qual é a importância que o podcast cristão está tendo nesse momento aonde a maioria das coisas que nós fazemos é online? Uhum. Rafael, eu, cara, assim, particularmente, e é até uma coisa que a gente conversou quando a gente começou lá o podcast, é que eu não gosto muito dessa divisão, sabe? Cristão e não cristão, ou secular, né? Profano, ou santo, sei lá. Cara, eu acho que a gente tem que fazer e trabalhar de maneira a abordar todo mundo. Então, às vezes, lá no podcast, a gente se vê falando alguns termos, alguns jargões, assim, do nosso evangelicalês, né? E aí a gente para e fala, não, peraí, gente, vamos explicar o que nós estamos falando aqui para todo mundo conseguir entender. E eu acho que é isso essa que é a grande falta, cara, no nosso mundo moderno. Vou te dar um exemplo. O cara é músico, ele se converte, ele só pode tocar música gospel. O cara é escritor, só pode escrever livro gospel. Então, a gente perde a oportunidade de passear e de conversar com outras pessoas porque a gente vai se fechando no nosso gueto, sabe? E eu acho isso muito triste, cara, muito triste, porque a igreja abre mão um pouquinho dessa questão da arte e você vê, aí depois vai criticar. Porque o funk é muito sexual, porque o funk fala palavrão. Realmente fala, mas é uma área que a igreja largou mão. Você não tem ninguém escrevendo música boa, véio, porque não pode. Você entendeu? Então, cara, eu acho que assim, aquelas pessoas que têm esse desejo, que gostam da área de comunicação, por exemplo, poder se aventurar nesse sentido de oferecer um conteúdo bom, agradável e que vai ser edificante, sem necessariamente ser muito apologético, né? Sem necessariamente querer converter alguém. A gente conversava antes aqui, né, cara?
A partir do momento que a gente entende que toda essa questão de salvação e conversão não é pela nossa força, as coisas mudam de figura, né? Então, cara, eu sou super a favor de que a igreja, de que o cristão se envolva assim completamente com todas as áreas da nossa sociedade. Política, artes, ciência. Pô, caramba, na ciência, cara, como que faz falta, velho? Nego cristão ali dentro da ciência e que durante muito tempo o cara não podia nem fazer, velho. Se o cara chegasse pro pastor e falasse, pastor, eu vou estudar física. Eu falei, Vai se irmão, não desviar. faz isso, vai desviar. E, pô, cara, e aí, puxa, a gente perde muito espaço. Então, como você falou aí do podcast, e tem vários que estão fazendo muito sucesso, e que às vezes oferece um conteúdo que nem é tão legal assim, né, no sentido de culturalmente falando, de educação, questões assim. E que a gente poderia fazer, mas daí, por conta desse preconceito de, os caras que falam, não, então não vamos nos misturar. Aí a gente perde a chance de oferecer um conteúdo bacana para a galera, sabe? Eu acho que fazendo, Rafael, a gente corre o risco de dar certo. Cara, é o que muita gente não quer, correr esse risco, sabe? De você fazer sucesso, cara. A gente não sabe, o mundo da internet, cara, é muito, muito louco, cara. Então, hoje você pode estar aqui, tem ali seus 1.000, 2.000 inscritos. Cara, de um dia para o outro tem 1 milhão, velho. Tem 1 milhão. Isso é muito doido, é muito assim. Cara, é Estalo. muito doido. Exatamente, é muito doido. E, cara, o que te separa disso? Por exemplo, o que a galera do Flow faz que você não faz? Nada, velho. Nada. É só o interesse, é a aproximação. Então, cara, eu, velho, sério, sou muito a favor de que as igrejas invistam nisso, invistam na área de comunicação. Então, você vê, a maioria das igrejas precisou investir na questão do formato online. E, pô, a minha oração é que a gente volte o mais rápido possível para o normal, mas que todo esse investimento, por exemplo, vire em outros formatos. Que a juventude da igreja possa usar esse canal no YouTube que a igreja montou, para fazer programação, para fazer podcast, para fazer live, sabe? Para juntar a galera e tocar, fazer um festival de música. Cara, você tem centenas de opções e de possibilidades. Então, eu sou completamente a favor de que a gente mergulhe nisso aí, levando aquilo que a gente tem, cara, que é realmente o amor, a graça e essa transformação que o Espírito fez na nossa mente, né, velho? De um cidadão, como diz um teólogo, um pastor que eu gosto, boa novizado. E assim, é muito interessante essa questão que a gente está embarcando, né? E até para você que está nos assistindo e nos ouvindo, que tem uma vontade de começar, cara, vai aqui um incentivo a você, né? Começa. Sim. Mas eu não tenho material. Eu também não tenho. Gravo com uma webcam que é mais ou menos um computador que já está ali pedindo socorro porque não aguenta e tô aqui. Então, uma coisa que falaram para mim assim que eu comecei esse projeto, eu um jovem teólogo, é que não espere ter o recurso para começar. Comece com o que tem. E com o tempo os recursos vão chegando para melhorar e tudo mais. Sim. E eu fiquei assim, eu falei, pô, beleza, eu vou fazer isso, é interessante. Eu até brinco com os convidados, com algumas pessoas que eu conheço. Se for pegar para ver os 3 primeiros, os 4 primeiros Papel na Palavra, cara, de qualidade é muito ruim. Sim. É muito ruim. O primeiro, então, eu gravei o primeiro com a minha irmã, né, Marcele Souza. Onde a beleza toda da família foi para ela, todo o talento para a música foi para ela também. E ela tá lá. E a gente até brinca, porque o primeiro, assim, era vizinho gritando, criança, né, gritando a mãe, que não sei o quê, e a mãe brigando com a criança, então isso está tudo no fundo do, do áudio. Ventilador em cima, e aquele estalo do ventilador, tá, batendo, batendo, batendo. E assim, mas foi o começo, né? Eu até brinco com as pessoas, eu não vejo isso como algo ruim.
Ah, eu vou tirar de lá porque tá feio, eu vou tirar porque não tá legal. Mas vai ficar até para eu ver a evolução, Uhum. né, de como começou, a qualidade vai Sim, sim. aumentando, e eu me perdia nessa situação, agora eu já não me perco mais. Então, cara, você aí, o jovem ou a jovem que quer começar um podcast, alguma coisa, algum projeto com algum amigo, ou algum projeto sozinho, só comece. Sim. E vai na dependência de Deus também. Como a gente fala de como somos cristãos, né? Até brinco com alguns amigos, como ainda somos cristãos, então a gente precisa ter a dependência Sim. dele, é ele que dá o crescimento. Eu, por exemplo, eu posso até dar exemplo para a galera que está ouvindo e assistindo, que acho que todos os convidados que eu já entrevistei até agora, para mim, é uma confirmação de aprovação de Deus no projeto, de gente que eu nunca imaginei conversar, de gente que eu não fazia ideia que existia, de pessoas que eu olhava assim e falei, será que um dia eu vou conversar com ele? De autores de livros que eu já li e ficava, pô, um dia eu queria tanto conversar com esse cara para poder saber o que ele estava pensando na hora de escrever aquele livro. E eu já conversei com vários. Então, assim, cara, acredita, acredita, Sim. né? Aqui não são dois malucos que estão te dando uma ideia, ou pode ser também, em certa É, medida, né? Porque acho que começar um projeto desse é uma doideira. é, Mas vai nessa pegada, começa sim. e cai para dentro. E até fazendo um adendo, meu amigo, que estava falando sobre a questão das áreas de atuação que a igreja precisa Uhum. entrar, eu acho muito interessante que quando a palavra de Deus vai dizer que nós cristãos precisamos ser sal da terra e luz do mundo, e o próprio Jesus Cristo vai dando a explicação, né? Ah, porque o sal mutuado no lugar, né, guardado, vai perder o seu sabor. Ninguém acende uma vela e coloca debaixo da cama. Isso não Sim, faz sim. sentido nenhum, né? Porque parece que a igreja, com o passar do tempo, ela quer ser a luz do mundo num sol de meio-dia, no Uhum. sentido de que quer ser a luz do mundo somente dentro da igreja. E ser igreja dentro da igreja é muito fácil. Às Sim. vezes até de uma forma errada, né? Mas ser igreja fora da igreja, que é o grande desafio. Porque eu concordo em gênero, número e grau que precisa ter cristão na ciência, porque a própria natureza, né, a própria criação dá testemunho do Uhum. Criador. E imagina um cristão ali com toda aquela explicação científica, olha, faz sentido a ideia do criacionismo e tudo mais, explicando de uma forma, poxa, maravilhosa. É necessário ter cristão na política, ainda que, no meu ponto de vista, não sei se você compactua com o mesmo pensamento, a bancada evangélica que está aí hoje não representa muita coisa, no sentido de exemplo, né? É até um assunto um pouco polêmico, que eu abordei meio que sem querer, mas é a minha opinião. Tá bom. Porque eu vejo escândalo atrás de escândalo. Sim, sim. Os caras que eram para ser o exemplo ali de questão da igreja envolvido em um monte de coisa complicada, né? Uhum. E, e acaba que esses exemplos, que são poucos, como estão na mídia, como são populares, quem não é da igreja acaba acreditando que todo cristão é assim. E não é assim. É completamente diferente. Na parte de segurança, o cristão tem que estar nas forças de segurança, forças armadas, seja polícia civil, militar, marinha, exército, aeronáutica, não importa, em todos os lugares. Escola, educação. Eu fico maravilhado quando eu vejo um professor cristão que ele sabe diferenciar, que ele não dá aula de religião, ele dá aula da matéria que ele estudou, da matéria que ele se formou, porém ele consegue, em um ponto ou outro, linkar uma verdade do evangelho como uma ideia para os alunos poderem refletir sobre a vida. Entendeu? E que, assim, tem gente que não gosta, e é natural algumas pessoas ou muita gente não gostar da igreja. Mas, podemos dizer, a nossa filosofia de vida não traz mal nenhum. Sim. Respeitar pai e mãe, que mal traz nisso? Uhum. O cara que é casado ser marido de uma só mulher, que mal tem nisso? É claro que o mundo vem com uma ótica diferente, né? Eu Sim. até pessoas próximas que falam: ser homem não é ter uma mulher só,
Ser homem é ter a mulher em casa e ter umas 3 na rua. Cara, ter uma mulher só já dá um trabalho do caramba. O cara quer ter mais 3 na rua. Sim. Será que consegue dar conta na questão de administrar toda essa questão? Ou então um milionário que tem que bancar todo mundo, ganha um dinheiro Sim. absurdo. Então, o nosso ensinamento não é algo ruim, né? A Bíblia não vai trazer um ensinamento ruim para o ser humano de um modo geral. Então, eu vejo sim que há uma necessidade da igreja estar em todas essas esferas. E hoje, no nosso tempo, principalmente na internet. Sim. Nós estamos na internet, né? E a internet é um campo aberto, tem muita coisa que presta, assim como tem muita coisa que não presta, né? E até uma comparação, uma competição, né? Se a gente for levar para esse lado um pouco injusto, porque o conteúdo de qualidade é pouco consumido. O lixo é Uhum. muito mais consumido do que algo Sim. educacional, de algo que vai trazer uma ideia, uma reflexão para a vida das pessoas. E é sim um grande desafio, cara, isso que a gente Uhum. faz, né? Tanto o Papel na Palavra quanto o podcast que você é responsável junto com a rapaziada lá, então é bem puxado, né? A gente está Sim. nessa pegada aí na força de Deus. Eu não sei se você já passou por isso, mas eu já tive vontade de desistir em um Ah, sim, momento. sim. Não, cara, é natural, é dificultoso, né? Foi o que você falou, assim, o mais difícil é você tirar um projeto do papel, sabe? Você ter a ideia e colocar aquilo em prática. Uhum. Então, foi o grande salto que a gente deu, foi começar. E depois que começou, a coisa parece que vai andando mais naturalmente, sabe? É óbvio que um podcast, né? E às vezes isso acaba conflitando, porque no podcast a gente faz ainda é um lazer, né? A gente não ganha dinheiro lá, precisa do outro. Então, às vezes precisa se dedicar ao outro e o podcast acaba ficando um pouquinho de lado, né? Mas, cara, eu acho que isso que você falou, Rafael, é fundamental, do cara acreditar nesses sonhos que Deus coloca no nosso coração, sabe? Às vezes a pessoa coloca muita barreira, cara, muito empecilho. Meu, e ninguém começou grande. Ninguém começou, sabe, fazendo muito sucesso. São raros os casos de pessoas que já começaram muito bem. A maioria, cara, começou assim, pouco, ralando, com a família. Pô, você pega história aí de grandes cantores da música, o cara cantava só na festinha de casa, velho. Aí o pai não investiu, comprou um karaokê, quantos anos ralando. Jogador de futebol, velho. O cara Beleza? fez 1, 2, 3, 4, 5, sei lá, 20 testes e não estourou na carreira ou demorou e tal. Então, eu acho que essa palavra que você falou é fundamental, cara. A galera começar e botar as caras. E a gente está falando aqui da internet, desse tipo de projeto, que é mais a nossa linha, a área que a gente atua, né? Mas é como você falou, na política, na ciência, na área de aptidão da pessoa. A área que você se dá bem, cara, vai e lá você seja diferente, às vezes não necessariamente nem falando, nem pregando, mas tendo atitudes diferentes, cara, tendo comportamento diferente. Você falou aí da área da educação, do professor. Cara, é você amar os seus alunos e ajudá-los e apoiá-los como os outros não fazem, cara. Como os outros não fazem. E esses adolescentes, esses jovens, eles vão ver que tem um negócio diferente lá. E eles vão vir perguntar o que, que é. E aí você fala. Então, eu acredito muito nisso, cara. Que a gente não precisa. É óbvio que tem momentos onde você vai ter essa pregação direta, né? Ó, Jesus morreu por você e tal, tal, tal. Mas aquilo que a gente faz, eu acho que fala muito sobre aquilo que a gente crê, cara. Muito, muito. E é onde a gente mais acaba errando, né? E pecando. Então, a gente defende as nossas crenças, mas as nossas atitudes não fazem isso, né? Isso é algo muito complicado, né? Aquela ideia Sim, do evangelho na teoria, diferente do sim, evangelho na prática. Eu sou exatamente. completamente a favor da. Tem uma galera aí que não gosta muito da questão da teoria, né? Que é o pessoal que é contra ao estudo.
A gente não tem como botar nada em prática se a gente não aprende na teoria primeiro. Sim, Pegando o sim. exemplo da própria escola, o ensino básico. Você só consegue fazer um cálculo matemático na prática quando você aprende como é que se organiza na teoria. Na questão do evangelho, mal comparando, seria a mesma coisa. A gente só Sim. consegue entender essa questão de amar o próximo, né? Como é que eu tenho que amar o meu próximo? Com o exemplo de Jesus Cristo. Como é que eu sei a forma que Jesus Cristo amou o próximo? Aprendendo na Bíblia, Uhum. teoria, que vai nos levar a pôr na prática. Então, é uma Sim. coisa simples, né? Mas eu acho que o É. pessoal dá uma embolada, dificulta muito. Dá. Rafael, sabe uma coisa, cara, que eu carrego comigo, assim, e que se eu pudesse escolher, eu queria que fosse esse o legado que eu deixei para a humanidade, sabe? É óbvio que para a humanidade não, mas pelo menos para as pessoas que cruzaram o meu caminho. Cara, é de você se dedicar numa vida devocional, velho. Então, a gente professa a nossa fé em Cristo, mas a gente dedica pouco tempo a aperfeiçoá-la nesse aspecto exatamente que você citou do conhecimento. Porque a gente não lê, cara, a Bíblia. E aqui eu não estou nem falando de um estudo aprofundado, né? Que você tem que aprender o grego, o hebraico. Tal. Não, cara, não é nada disso. É de você ler a Bíblia mesmo, todos os dias, de você meditar naquela palavra, de você avançar na leitura do texto bíblico como um todo, de você ter a capacidade de linkar os assuntos, sabe, que você leu lá nos profetas, com aquilo que Jesus falou lá na frente. Cara, e é uma coisa que eu martelo muito. Sempre que eu posso, eu falo disso. Tem que ter esse momento devocional. E se isso fosse possível de escolher, eu queria que esse fosse o legado, sabe? Da pessoa falar, poxa, eu ouvi o Zeca falou que tem que fazer, e é verdade, mudou minha vida. Porque a palavra transforma, cara. A palavra Né? transforma. Então, quando você tem acesso à palavra, você muda. E eu vou contar até uma experiência aqui, cara. Eu me peguei muito questionando assim as minhas questões de fé. Um dia que eu acordei, olha só, véio, que absurdo. Eu acordei, a primeira coisa que eu pensei foi uma música do Wesley Safadão. O primeiro pensamento que veio na minha mente foi essa música. Aí eu parei e falei assim, gente, isso não tá certo não, cara. E eu nem sou xiita, assim, de que não pode ouvir música, tal, não é nada disso. Mas, cara, se a primeira coisa que você pensa no dia, cara, uma música que, poxa, fala exatamente tudo aquilo ao contrário das coisas que eu creio, véio. Falei, não, tá errado isso, cara, eu preciso mudar. E aí foi onde minha mente abriu para isso. A minha mente não tá pensando nas coisas que eu quero, porque ela não tá cheia disso. Então, eu preciso começar a encher ela dessa. Então, cara, vou dedicar tempo à leitura. Cara, hoje você tem uma facilidade incrível de milhões de planos de leitura aí que vão poder te direcionar do jeito que você quiser. E a partir disso você se dedicar e ali você vai abrindo o seu interesse, cara. Eu acho que é um caminho natural. A pessoa ela não se aprofunda porque ela não começou, né? Como você falou, ela não tem o básico. É. Então não adianta ela se aprofundar porque o básico ela não tem. Então, cara, investe no básico, investe no simples, ore a Deus pedindo essa instrução, essa iluminação, que o Espírito fale e, cara, dedique vida devocional, assim. E aí, cara, tudo vai começar a se conectar de forma muito mais fácil. E é aquele trabalho de formiguinha, né? Todo dia um É, pouquinho, né? sim. Não é também aquela coisa de, eu vou ler hoje, vou ler amanhã, vou ler depois de amanhã e já estou cheio, transbordando do poder Não, de não, Deus. Não é assim que funciona. É porque não. nosso tempo ele é muito imediatista. Sim, sim, A galera tá sim. muito naquela coisa do fast food, né? De chegar, É, o sim. fast food da fé, eu vou ler um livro, terminei de ler o livro em 3 dias e já sou o cara Sim. espiritual demais. Cara, nem só a leitura, velho. Às vezes a próprio acesso a mensagens online, cara. E hoje, por exemplo, no Instagram, agora até tem lá um formato que os vídeos são maiores, né? Mas antes era só aquele vídeo lá de 1 minuto, cara. E aí o cara ouvia aquelas pregações ali de 1 minuto e, que beleza, tô alimentado da palavra e tal, já meditei. Cara, que é isso? Não, não é Que é isso? assim, Nossa, não, nem um pouco, tem como. Eu, por nem um exemplo, toda pouco. mensagem que eu paro para ver na internet,
me edifica, né? Eu Uhum. tenho, claro que eu sou bem seletivo também de Sim, quem eu vou dar atenção, né? De quem eu vou colocar ali meu tempo, sim, disponibilizar meu tempo. E eu tenho o hábito de sempre quando eu pego para ouvir assim, de ir analisando também um ponto ou outro, porque a cabeça de quem prega e de quem dá aula, ela ouve um sermão diferente. Às vezes vai no inconsciente de chegar e estar analisando o que a pessoa está falando, a questão da coerência bíblica e teológica e tudo mais. Tem os seus pontos positivos, eu acho importante essa questão, porém, com uma falta de equilíbrio, já é algo negativo, no sim, sentido que você não vai estar ali para ser alimentado, mas sim para ver se o cara prega bem ou não. sim. Então, acho que essa questão até da pregação na internet, eu acho que ela precisa ter ali o seu cuidado. Né? É Uhum. bom, é legal, pô, a gente pega aí, por exemplo, das minhas referências, né, a nível nacional, o Augusto Nicodemos e o Hernandes Dias Lopes, poxa, o Hernandes, então, que ele tem, eu acho a mensagem do Hernandes ela um pouco mais simples, mais direta, não Uhum. que a do reverendo Augusto Nicodemos seja ruim, Sim. e sou eu para falar que o cara não pega bem. Ó, imagino. Mas no meu entendimento, né, eu tenho uma facilidade de ouvir mais o Hernandes Sim, o Hernandes, do sim, que sim. o Nicodemos. E, cara, é muito tranquilo, de uma forma Uhum. muito leve, de uma forma muito suave. Sim, Mas eu também vejo nessa questão da pregação online, das pregações que estão na internet, uma questão que é um pouco complicada. Porque, para a galera até que está nos ouvindo, nos assistindo, dê valor também para a pregação do seu pastor na sua comunidade local, na live da sua igreja. sim. Porque, em certa medida, ele dedica tempo, uns mais, outros menos. Alguns não dedicam tempo nenhum, isso aí é problema de cada um. Mas Sim, dê valor, né? Dê a importância. claro, claro, sim. Porque eu quero até já falado para mim e me fez mudar um pouco a minha percepção sobre isso. Ouvir o sermão de um pastor de fora é muito legal, mas o pastor da sua igreja é o que cuida de você. Sim, sim. Porque quando tiver com um problema, eu não vou pegar o telefone e falar: ô reverendo Hernandes, eu estou passando por um problema tal, e não sei o que. Não, Uhum. eu vou falar com o pastor da minha Sim, igreja, completamente sim, diferente. Então, tem essa questão, e eu acho que é o equilíbrio. sim. A gente ouvir o local, ouve também um de uma outra igreja. Eu não tenho problema nenhum em relação a isso de live da igreja da onde eu congrego. Tem domingo que eu vou ouvir, tem um outro domingo que eu já vou ouvir de outra, quando eu não vou. E o meu objetivo é de ser alimentado pela palavra que é pregada, pela Uhum. dinâmica do culto. Então é um negócio bem tranquilo. E aproveitando essa ideia, né, esse assunto que a gente está falando agora sobre a questão do online, a pregação online e tudo mais, eu queria saber de você, meu amigo. Mantém o online ou volta logo o presencial e acaba com o online? Estou até pegando um gancho do último ou do penúltimo, vejam só. É, E, galera, é. vocês que não assistiram, eu vou deixar também aqui no cardzinho, cara, é muito bom. Mas fala aí, o que você acha dessa questão? É, a gente conversou sobre isso recentemente, porque é o assunto do momento, né, cara? E, ó, eu vou dar minha opinião primeiro pessoal, sabe? O Eliezer aqui falando. Cara, eu não consigo me ver fora do convívio da igreja, cara. É muito Lá no. bom, é outra coisa. Ah, você é doido, cara. Tá junto com os irmãos e bater papo e com. Cara, ó, eu vou falar uma coisa aqui que às vezes a galera até vai se escandalizar, mas na minha visão, cara, a igreja ela é mais importante por essa questão social, pelos encontros, pelas amizades, pelo conforto, pela oração junto. Cara, é isso que faz o congregar, é isso. Esse que é o objetivo. É óbvio que você tem o momento de adoração, do culto, do ensino e tudo mais, mas isso ali, cara, tem que ser um pedacinho
do muito que você faz durante a semana. Então, cara, só para linkar com aquilo que a gente falou, tem cristão que vai abrir a Bíblia só na hora do culto, velho. Quando abre. Exatamente. Quando lembra de levar, né, cara? Às vezes não lembra nem onde largou. Então, cara, aí eu falo, poxa, o cara que abriu a Bíblia uma vez por semana, leu ali, sei lá, 10 versículos que o pastor vai trazer na mensagem. Pô, o cara não dá para falar que é cristão, velho. O cara não, É complicado. cara, não dá para entender. Você entendeu? Então tem gente que usa o culto para se alimentar da palavra. E, cara, tudo bem, eu já fui muito edificado em várias pregações, tal. Não tô querendo direcionar o agir do Espírito. Uhum. Mas o que eu quero dizer é que você pode ser abençoado todos os dias da sua vida, meditando na palavra de Deus. Sim, E aí sim. você vai para a igreja, para essa união, e você vai conseguir aproveitar de outras coisas, de outros momentos que só o presencial traz, só o congregar traz. Então, cara, inclusive a igreja que eu congrego já voltou, né, assim, com limitações e tal, Uhum. mas eu vou presencial. Eu me inscrevo todo domingo e vou e gosto de estar lá. Não abro mão. Agora, eu acho que essa ferramenta, cara, ela pode alcançar pessoas que precisam disso, sabe? Ah, os caras que estão acamados, que não conseguem chegar na igreja, sei lá, tem vários grupos Uhum. que podem ser alcançados por esse formato também. Então, assim, eu acho que a igreja que já tinha, ou começou a fazer, ela deve investir nisso, mas aí, cara, eu acho que ela pode abrir o leque um pouquinho de opções, sabe? Então, a gente você até comentou aí da questão de material, né, de recurso. Então, a igreja, cara, que adquiriu esses recursos, ela pode oferecer isso para os jovens fazerem outros projetos, que não necessariamente de culto, de podcast, por exemplo, É. ou de outros formatos, entendeu? Então, eu acho que é uma coisa que veio para ficar, essas transmissões online. Agora, eu me preocupo um pouquinho com a fé online, que eu acho que não é muito bom, não, cara. É um caminho que o continente europeu, os Estados Unidos trilharam aí não dá para manter, não, cara. Não O dá para manter, resultado não. foi um pouco complicado. É, foi, foi. Então, me assusta um pouco isso, sabe? A fé online, culto online eu acho bacana, mas a fé online eu É, não vejo muito bem, não. não faz muito sentido isso, né? Não faz Porque, mesmo. assim, eu vejo que algumas justificativas, né, que eu já ouvi, Uhum, é que a pessoa que está em casa e não vai prestar atenção no culto direito como se estivesse na igreja. Eu concordo e uhum, sim, discordo ao mesmo tempo, sim, porque isso é muito pessoal, né? Porque, sim, assim, eu já vi, e já aconteceu isso comigo algumas vezes, de eu estar no culto e a cabeça tá longe pra caramba, sim. de estar viajando, e assim, e é a questão do compromisso, quem tem, tem. Quem não Uhum, tem, não tem. sim. Porque eu acho que esse período que a gente está atravessando e essa questão do online, do presencial e tudo mais, no meu entendimento, serviu muito para mostrar realmente qual era a prática de vida da igreja no geral. Eu não vou falar de fulano, de ciclano, de Beltrano, Uhum, mas de todo mundo. Porque quem tem compromisso, em determinado momento que não puder ir na igreja, por uma questão de doença, ou ter que ficar isolado e tudo mais, vai ter o compromisso de assistir o culto online uhum, como se fosse da igreja e sentir a presença de Deus da mesma sim, forma. Agora, verdade seja dita, quem vai para a igreja e chega lá, abre a Bíblia quando o pastor pede para ler ali o texto da mensagem, logo depois fecha, o cara não tem um compromisso ali, não vai ter o compromisso em casa. sim. Isso, infelizmente, isso é uma realidade, né? E eu acho que o grande problema é essa questão de generalizar
essa situação. Ah, todo Uhum. mundo que vai ficar em casa não vai ser dedicado a adorar a Deus ali naquela situação. Eu acredito que são realidades e realidades. Sim. Tem pessoas que, infelizmente, estão com medo de ir, Uhum. medo de pegar a doença, que a gente realmente não sabe como o nosso corpo vai reagir nessa Uhum. situação. Porque logo no começo tinha muito aquela ideia, muito idoso que está morrendo, então, galera Sim, mais jovem, não, então eu sou o super-homem. Só que a realidade agora é diferente, tem muita gente jovem que está indo sim, sim. embora, que tem alguma doença e não sabe, e Uhum. acaba que quando pega, pega de uma forma mais Sim. grave, e N fatores, N motivos para isso acontecer. Então, conheço pessoas que têm medo de sair de casa. Ah, não saio, não vou para a igreja, mas não vai para a igreja e não vai para lugar nenhum. Tá. Beleza. Agora, eu acho interessante, e aqui é uma questão que é bem batida, né? Tem rapaziada que, eu não vou para a igreja porque eu vou pegar essa doença aí na igreja. Mas eu vou para o aniversário que tá todo mundo sem máscara. Eu vou para, não Sim, sei, eu vou para uma reunião clandestina, que não tem ninguém de máscara, tá todo mundo. O distanciamento social de 1,5 m, 2 metros ficou de 10 centímetros em sim, algumas sim. situações. Então, já é uma É, hipocrisia, né? é. É, Rafael, eu vou nessa linha que você defendeu, cara. Quem tem compromisso tem e vai ter de qualquer jeito. Cara, eu pô, não posso negar que na época que a igreja estava fechada, era só transmissão online, cara, eu achava maneiríssimo. Assistia aqui no meu quarto, na TV, né, no YouTube, pô, deitadão na minha cama, cara, pô, muito melhor do que sentadão no banco da igreja lá, que nem é tão confortável assim. Verdade. Mas, cara, tava ali, assim, assistindo e tal. Mas quem não tem não vai ter esse compromisso de nenhum formato. E ó, vou te dar um exemplo, cara, bem simples, assim, bem básico dessa questão que uma vez aconteceu lá na igreja. A igreja tinha a escola dominical, né? De domingo, e era domingo 9 horas da manhã, a escola dominical. E começou a diminuir muito, sabe, a frequência. Aí a direção da igreja se reuniu e falou: não, nós vamos mudar o horário, porque 9 horas é muito cedo no domingo. E aí botou às 10. Sabe o que aconteceu? Quem ia às 9 continuou indo às 10. Quem não ia às 9 não Não vai às foi. 10 também. O cara não vai, velho. Então não adianta, mano. Não adianta. É o que você falou. É quem tem o compromisso tem e vai. O cara vai fazer e vai participar e vai estar junto. Quem não tem, não adianta, cara. Não adianta. É verdade. Assim, e dentro dessa questão do exemplo que você deu da IBD, eu tenho a minha resistência quanto à situação da IBD não funcionar nesse período que a gente está vivendo. Porque, assim, quando não funciona nada, beleza. Não tem culto, não tem IBD. Agora, quando só funciona o culto e a IBD não funciona, é só manter o mesmo padrão. Uhum. O padrão que está dando certo. O padrão que nós temos para usar. Distanciamento, número reduzido de pessoas. E, assim, sobre a questão da IBD, a gente nem precisa trabalhar com o número reduzido. Ela sempre teve um número reduzido. Isso é Boa, boa, certo, é boa, certo. Não boa. tem essa desculpa. Ah, vai estar lotada a escola bíblica dominical. Não vai estar Não vai. lotada. Você Coisa que dá pode essa crer, é desculpa verdade. aí que está nos assistindo, nos ouvindo, essa desculpa não cola, brother. Não Ah, usa não isso, mesmo. não. Fala que está com Não medo mesmo. e tudo mais, mas essa É. não dá. Então, aí o fato de não ter, eu acho isso muito complicado, porque não sei se foi a escola que eu fui formado que me ensinou dessa maneira, mas eu acredito muito que a régua que mede a saúde da igreja é a escola bíblica dominical, porque é a parte do ensino. Uhum. Aí, mais uma vez, aquela questão que nós falamos. Não tem como eu ter um evangelismo eficiente, não tem como eu Sim, ter uma ação social eficiente se eu não entendi o que é a ação social, biblicamente falando, e o evangelismo, biblicamente falando. Então, eu preciso da teoria para pôr em prática. E eu acho que é algo muito interessante essa questão,
porque o ensino nós vemos no Cristo. E na Bíblia, quando vai falar os momentos que Jesus Cristo parava para poder falar com o povo, não está escrito, e começou o culto ali naquele momento e Jesus Cristo começou a pregar. Uhum. E ele começou a jogar palavras de incentivo. E ele começou a usar algumas situações para ativar o mindset das pessoas. Brincadeira, estou dando uma alfinetada aqui na teologia do coach. No Tô brincando. coach. Tem amigos que eles fizeram curso. É brincadeira, eu amo vocês. A Bíblia vai deixar bem claro, principalmente pegando o exemplo do Sermão do Monte. Mateus 5. Jesus Cristo sentou no alto ali do monte e começou a ensinar. Então, não gostar do ensino é ir contra o padrão que Jesus Cristo deixou para a Sim, gente. sim. Como a igreja precisa funcionar. Paulo, mestre, ensinar. Pedro, outro também, tem muita gente que fala, Pedro era um cara que era ignorante, era um cara que não era muito dado ao estudo, mas o cara pregava e ensinava na força do Espírito Santo. Era algo completamente diferente. Nós vemos a Bíblia tem ensinamentos riquíssimos para a nossa Uhum. vida. Não só como igreja, mas como cidadão, né? No ambiente Sim. como um todo. Então, cara, você que está nos ouvindo, nos assistindo aí, você jovem, você moça, pessoal mais experiente, independente do sexo, não usa a desculpa da questão da escola bíblica dominical, que essa não cola, cara, a gente precisa. E, Zeca, eu fico muito triste quando eu vejo essa situação, porque a, eu vejo que a minha geração, né, acredito que a gente tem mais ou menos ali a mesma faixa de idade, então vou colocar a nossa geração tem uma Uhum. responsabilidade de ensinar essa geração que está chegando aí, Sim, sim. de deixar um legado. Então, se a nossa geração ela não abraça algo primordial que as escrituras apresentam, que é essa questão do estudo, do ensino, a próxima não vai abraçar. Ela não É. vai ter referência, ela não vai ter um exemplo. Então, eu acho que é uma área que a gente precisa, quando eu digo a gente, no sentido igreja, num contexto amplo, Uhum. num Sim, sim, contexto sim. macro, a gente precisa melhorar. Não dá para ser presencial, faz online. A gente está aqui conversando sobre uma plataforma Sim, a sim. muitos quilômetros de distância e estão trocando ideia. Já tem aí mais de uma hora, então também não é uma desculpa, né? O É, pessoal que é não, mais não. experiente, que eu acho que é o que tem mais dificuldade, pega essa galera mais jovem que nasceu agora nessa era da tecnologia Uhum. para ensinar. Pô. Eu tenho um exemplo de uma igreja próxima, um amigo meu, ele se colocou à disposição de ensinar para as pessoas de mais idade da igreja que ele congrega, a mexer no celular, a acessar um Facebook, a Legal, acessar o legal. YouTube. E eu fiquei muito feliz que eu vi ali as pessoas mais idosas querendo aprender. Então não é uma desculpa também. Então Sim, eu acho que as pessoas ficam muito naquela coisa da desculpa. Não dá porque eu não gosto, não dá porque não pode, não dá porque eu sim. não consigo. Acho que basta querer, né? É. Não, cara, eu concordo plenamente com você, cara. Eu acho que o ensino, ele fala muito até da história do protestantismo aqui no Brasil. O quanto as igrejas mais históricas investiram nessa questão de ensino. É, então, a regra era constrói uma igreja, do lado vai ter uma escola. E a gente foi perdendo muito isso. O cristianismo ele precisa reforçar essas questões, sabe, de ensino, de estudo, de dedicação à leitura, de fortalecer, cara, exatamente isso. Porque, Rafael, não sei se você fica com essa impressão, e às vezes eu observo isso, assim, a galera gosta de criticar. Então, cara, eu aprendi uma coisa, até para não ficar doido, né? Não cair numas pilhas que não são necessárias, de me perguntar assim, poxa, o que ele está fazendo
para ele estar me criticando desse jeito? Será que ele está fazendo mais do que eu? E normalmente, via de regra, não, velho. O cara não está fazendo nada, o cara não está executando nada, mas está criticando e jogando pedra em quem está querendo fazer. Verdade. Cara, é óbvio que a gente vai ter limitações, sabe? E vai errar, e às vezes não tem o formato, sabe direito. Cara, normal, eu acho que isso até a gente conversava antes, você mesmo falou e reconhece isso. Cara, eu tenho minhas limitações, mas procuro evoluir. Então, tem gente que manda crítica e eu olho e falo, poxa, é verdade, preciso melhorar e tal. E eu acho que isso é um senso crítico que a gente tem mesmo. Mas tem muita gente que vai criticando de forma gratuita, cara, sem querer edificar, sem querer construir. E aí, de fato, eu acho que isso só depõe contra e acaba afastando muita gente, né? A galera às vezes não quer mexer com, não vou mexer não, porque o nego só vai ficar falando mal, só vai criticar. Verdade. Então, é por isso que eu reforço, cara. Às vezes o cara põe um comentário aqui no vídeo, para ele não é nada, né, cara? O cara parar ali 10 segundos É. e o cara falar, muito bom, Pô, fui edificado. Caraca, velho, você já pra ganha um gente que tá dia, velho. fazendo, isso é uma coisa absurda de maneiro pra caramba, entendeu? Cara, não sabe o gás que dá, velho, a motivação, a alegria. É óbvio que, como você falou aí, precisa de uma questão financeira para sustento do projeto, e não quero tirar isso, não. Mas, cara, quando você tem ali essas palavras de incentivo, pô, Verdade. você é louco, o coração fica cheio, assim, você É fala, cara, muito é bom, isso cara. mesmo. Não. É muito bom, muito bom. Então, galera, assim, se você não quer fazer, incentiva quem faz. Ou dá uma palavra de apoio, dá uma ajuda que vai ser benção, vai ser Verdade. benção. E essa questão do incentivo, eu acho muito importante, porque, querendo ou não, ah, ouvir algo positivo das pessoas, como você mesmo colocou, né? É algo que dá um gás para a gente. Sim, Eu, por exemplo, eu tenho uma pessoa próxima que, cara, ele me incentiva demais. É um que pastor legal. amigo meu. De vez em quando ele manda mensagem do nada. E assim, é engraçado. É sempre numa hora que eu realmente estou precisando ler alguma coisa nesse Uhum, sentido. Eu lembro que há mais de um ano, né, atrás, eu falava muito com ele. Ó, nossa igreja não quer estudar. Nossa igreja não estuda. Nossa igreja não tá. Precisa ter um culto de ensino é, na Assembleia de Deus, é o culto de doutrina, né, que é uhum, popularmente chamado. Precisa ter um dia de ensino na semana além da escola bíblica dominical. E eu falava muito da questão dessa situação, criticando absurdamente. E eu lembro até hoje que ele falou para mim: beleza, você está criticando, você encontrou o problema. Por que você não se coloca à disposição para resolver? Porque não é só criticar por criticar. sim. Já que você identificou e outras pessoas não identificaram, por que você não se coloca à disposição de fazer? E até quando eu comecei o projeto Eu, um Jovem Teólogo, ele falou para mim: você vai ser muito criticado, porque você ainda não tem uma formação, você ainda não terminou o seminário por algumas questões pessoais, porém, entenda que é um processo. Uhum. Eu lembro que assim que eu comecei, teve uma pessoa que mandou mensagem: mas cadê o seu diploma? Você tem que botar o seu diploma atrás no cenário, você tem que mostrar que é formado, porque não existe um teólogo na história da igreja que não era formado em nenhum seminário. Aí eu até respondi para a pessoa, falei: pô, que história da igreja é essa que tu andou lendo? Pegou um livrinho pequenininho de 10 páginas que falava de fulano, ciclano e Beltrano só. A gente pode citar Tozer, a gente pode citar Spurgeon. Eu até falei para ele: pô, o cara que foi chamado de o príncipe dos pregadores não tinha um canudo de um seminário Sim. teológico e era um cara que pregava e dirigia uma igreja de uma Uhum, forma assim, fora do comum. E sim. não, mas tem que ter e tudo mais. E é justamente isso, o criticar e o que essa pessoa está fazendo? Nada.
nada. Aquela crítica vazia, né? Não a crítica Sim, construtiva. sim, sem dúvida, Rafael. Inclusive, a gente está dando como exemplo aqui a questão mais do nosso trabalho, né, de internet, tudo. Mas, cara, isso serve para tudo na nossa vida. Né? Ou quantos amigos você tem aí que o cara tá precisando de uma palavra de apoio, cara, e a gente não tem para dar, sabe? De incentivar, não, irmão, vai, faz, tamo junto. Às vezes, podendo, até te dar um incentivo financeiro mesmo. Tem gente que pode, cara. E às vezes não é muito, mas um pouco que você pode ser ajudar o cara a realizar o sonho dele. E isso é vida cristã. É aquilo que a igreja de Atos fazia, né, cara? Eles davam Verdade. tudo e ninguém tinha falta de nada. Então, eu acho que falta isso. É óbvio que a gente vai citar mais o nosso exemplo aqui, que é mais cotidiano, mas falta isso em todas as áreas, cara, da nossa vida, da igreja, sabe? Então, às vezes, é como você falou aí, o irmãozinho, ele identificou o problema, se pôs à disposição para trabalhar e vai montar ali a classe de ensino. Os outros caras vão falar, quem é ele? Vai dar aula? Ah, Eu você ouvi entendeu? muito isso nessa situação. O que eu Então, mais cara, ouvi foi o seguinte: eu já sou mais velho e eu vou parar para ouvir um jovem me ensinando? Isso é muito então, doido. é muito doido, mas o cara parou e queria fazer? Não, nunca quis. Nunca quis. E aí você se dispôs a fazer. E óbvio, cara, como tudo na sua vida, você vai precisar de um tempo de experiência, de aprendizado. Cara, eu tô lá agora apresentando Vejam Só, um programa que durante 20 anos foi apresentado pelo pastor Heber. Vou fazer 40 anos. O Weber, se eu não estou enganado, tem 60, 65 anos. Então, você veja, são 25 anos de experiência de vida diferente, de diferença. 20 anos de diferença de experiência profissional. E a galera, cara, quer que eu faça igual a ele, velho. Não Não tem dá, como. mano. Não tem como. Não Não tem. tem jeito, cara. Não tem jeito, porque velho, o cara é outro nível. O cara tem outra experiência. Mas ele, ao mesmo tempo, ele reconhece isso. Ele já me falou isso várias vezes. Fala, Zeca, você hoje faz muito melhor do que eu, porque você tem disposição para fazer. Você está animado, você E quer tem ele fazer como isso. referência. Pô, que é isso, cara. Muito, muito. O Weber eu até brinco com a galera que é meu guru. Você é louco. Eu ligo para ele, eu mando mensagem, eu pergunto. Cara, você é doido. O cara é Isso é referência, muito assim. maneiro. E eu sou, cara, sou fã número um dele. Fã número um, apaixonado por ele, cara. O cara é muito, muito, muito gente boa, um pastorzão, inteligentíssimo. Você é doido. É, ah, e aí não é querer passar pano, não, para mim, mas precisa ter paciência, né, velho? Porque eu vou aprender e eu me esforço bastante, cara, para É, é, isso. é uma coisa simples, né? Porque ninguém nasceu É, sabendo. exatamente, exatamente, exatamente. Ninguém nasceu, cara, e vai chegar a minha vez também de ter essa capacidade toda e poder fazer, não sei se um dia melhor do que ele, mas com a experiência parecido. Então, eu acho que a gente não pode se desmotivar por isso, e eu acredito que, de fato, falta muito essas palavras de apoio, sabe, de suporte, principalmente quando a gente fala de irmão em Cristo, né, cara? Então, eu acho que soa pior quando dentro do nosso meio a galera é muito ácida, é muito É, ácida. e isso tem demais, né? É, Porque eu acho e que é aí eu, justamente essa questão da falta de coragem. sim, Porque se alguém chegar e falar, você tem o seu podcast lá com seus amigos, isso aí que vocês estão fazendo é brincar de internet. uhum, Só que não sabe o trabalho que dá de você conduzir o bate-papo. Foi o que você falou, sim, você está acostumado com uma situação,
né? Tá do lado que eu estou hoje. É, Então, estar do outro lado é diferente, porque, querendo ou totalmente. não, quem está ali como o responsável por gerenciar Uhum. aquela situação tem todo um cuidado, vai depender do tempo do convidado, vai depender do assunto, aquele filtro de, pô, tá legal, não tá. Pô, vou te falar, já teve. Claro que eu não vou falar o nome do convidado por uma questão de ética, mas já teve papel na palavra que para mim não rendeu nada, Uhum. Sim, sim. por uma dificuldade absurda de querer entrar em alguns assuntos e a pessoa é. Ah, você é um cara legal? Sim. Ah, você gosta de comer? Gosto. Pô, É. você que tem um podcast sabe que isso é horrível demais. A Mata, gente não mata. consegue levar, administrar a situação, então é um trabalho que dá. Não é Sim. simplesmente porque quem vê já o episódio no ar acha que a gravação sempre foi uma coisa tranquila, que não deu um freeze na barriga, que não deu uma dor de cabeça, que é tudo muito tranquilo e as coisas funcionam naturalmente, mas tem a preocupação, né? Sim. Questão da edição, um assunto ou outro que, dependendo se o convidado pedir, vai ter que tirar e tudo Uhum. mais. E até para a galera assim que nos assiste, que nos ouve, cara, incentivar o nosso irmão é algo muito importante. Incentiva o jovem da tua igreja que está começando algum projeto. Incentiva um jovem pregador ou alguém que Sim. acabou de entrar no ministério de louvor e não canta ainda aquela coisa maravilhosa. Incentiva a pessoa a Sim. aprender as técnicas, a melhorar o dom Sim. que ela já tem, porque é muito simples ficar falando, ah, o cara não canta nada, ah, o cara Aham. não prega nada, isso aí está horrível. Não é Uhum. por esse lado. Nós somos igreja. Sim. Cara, lá, Rafael, lá na igreja, lá eu tive uma experiência uma vez, cara, que a igreja pagava curso para a galera do louvor, sabe? Então, pô, o cara se dispôs a cantar. Então, vamos matricular numa aula de canto. E a igreja Uhum. bancava. Ah, vai botar o cara da bateria numa escola e tal. E, às vezes, igual quando faz com pregador, né? O cara fala, pô, quero ser pastor. Bom, então nós vamos pagar teu seminário, vamos te colocar lá para você estudar. E eu acho que a igreja é um lugar, e seria bacana se ela fomentasse isso, sabe? Dentro dela, assim, de capacitação. A gente fala muito naquela questão do empreendedorismo, sabe? Uhum. Às vezes a igreja pode ser uma grande incubadora de ideias e de projetos e dar asa para isso como uma ferramenta muito grande, cara. Verdade. Então, eu acho que às vezes a gente precisa também abrir um pouquinho a nossa mente assim. A gente até falou aqui dos cultos online e esses dias eu estava conversando com um pastor lá no programa e eu falei assim, sabe o que é engraçado, pastor? Que as igrejas estavam brigando para abrir e realizar culto. Nenhuma igreja estava brigando para abrir e atender as pessoas, sabe? E distribuir comida, e dar roupa, ou vacinar, distribuir remédio, sei lá, cara, sei lá. É, Então, eu acho que isso às vezes fala muito sobre a nossa prática cristã. verdade. Então, cara, a igreja tem que ser esse local, assim, vai ter que estar aberta e ter que fomentar, cara, sei lá, dar aula de tricô, cara. Tem uma senhorinha lá que costura bem, velho. Vamos dar uma aula disso. Que cozinha, que faz bolo. Bota lá ela para dar aula. E outras coisas, né? O cara que é contador, mexe com imposto de renda. Agora nós estamos na época do imposto de renda. Bota o cara para dar aula lá para os irmãos de como fazer o imposto de renda. Sei lá, cara. Você tem milhões, todas as opções do mundo para fazer. Verdade. Faz, cara. Faz. Eu acho que é O mais ou culto vai menos isso. além ali da reunião, né? Elias quer dormir. O culto vai além da, da reunião e tudo mais, então Uhum. é bem, é bem interessante, cara. E, meu amigo, assim, só para a gente poder terminar, que a hora já é um pouco avançada, Sim.
Eu tenho uma curiosidade e eu não posso Bora. deixar de terminar o nosso Papinha na Palavra sem matar essa curiosidade, né? Conta pra gente aí como é que é a dinâmica ali da gravação do Vejam Só, dos bastidores e tudo mais. Como a gente estava falando, né? Aquilo que vai ao ar tem muita coisa que acontece por trás, questão da escolha dos convidados, dos Uhum. assuntos, como é que funciona toda essa atmosfera? Cara, a gente normalmente tem uma reunião de pauta semanal, então o produtor do programa, os estagiários, a galera que trabalha ali, e a gente define ali alguns temas que a gente gostaria de falar, sejam temas que o pessoal mandou de sugestão, sejam assuntos que a gente acha que seriam interessantes e tudo mais. A partir de definido um tema, a gente vai buscar as linhas de pensamento dentro desse tema. Então, nós vamos falar da questão da salvação. Bom, como é que se divide isso? Tem os caras os arminianos, tem os calvinistas. Então, vamos atrás desses caras. A gente já tem, até pelo tempo, né, do programa, já tem uma listinha ali bem dividida, né? Então já tem os nomes dos arminianos, dos caras que são amilenistas, pré-tribulacionistas, já tudo meio dividido ali. E aí entra mais uma questão de agenda, sabe? A galera, por exemplo, quer sempre alguns nomes que são mais fortes, assim, né? Mas não é tão simples assim equacionar a agenda dos caras. Uhum. E além disso, também não dá para levar sempre o mesmo cara, né? Então a gente tenta também ter essa diversidade e aí acertar com o cara, ter a agenda, a disponibilidade para a gente gravar. O Vejam Só, apesar de passar a noite, né? A gente grava ele de manhã. Então a gravação é na parte da manhã e passa um dia depois. Então o programa que eu gravei hoje vai passar amanhã só, porque ele precisa passar por um processo de edição, finalização e tal, para poder ser exibido. Na hora da gravação, cara, a gente recebe os pastores ali uns 40, 30 minutos antes do início da gravação, né? Tem ali uma sala dos milagres, né? Onde rola uma maquiagem e tal, uma preparação. E, cara, via de regra, esse momento é muito bacana, sabe? De um papo, de afinar, de trocar ideia. A galera, via de regra, é muito gente boa, muito amiga, muito parceira. Eu tenho vários pastores que eu conheci lá no programa e que eu carrego, cara, como amigos, assim, sabe? De mandar mensagem, de conversar e tudo. E aí, depois dessa conversa, aí nós vamos para a gravação. É mais uma questão técnica, pôs o microfone, acertou luz e tal, e grava. A gente grava como se fosse ao vivo. Então, tudo que a gente faz vai para o ar, Uhum. a não ser que seja alguma coisa muito fora da curva. Mas, via de regra, a gente grava valendo. Então, se você assistir e for mais atento, você vai perceber que às vezes eu gaguejo em alguma coisa, ou erro e corrijo, porque a gente dá prioridade para gravar como se fosse ao vivo mesmo. Uhum. E ainda que tenham alguns errinhos que normalmente na edição você tiraria, lá a gente opta por deixar mesmo e assumir isso. E aí, cara, durante o bate-papo, às vezes também a galera se exalta um pouquinho mais pelos temas, mas a gente sempre tenta manter um nível de uma conversa, de uma troca de ideias mais agradável, assim. E é muito legal, cara. Pô, é que assim, eu acho que eu sou suspeito para falar, né? Sou suspeito para falar. Mas eu curto demais, cara. Curto demais trocar ideia com os caras e bater papo ali, conversar. É óbvio que a gente tem algumas limitações até dos temas, dos assuntos e tudo. Não dá para falar tudo que a gente pensa, mas é um programa muito legal, cara. Eu curto demais e bem legal de fazer, de vivenciar o dia a dia, assim, dá um trabalho, mas é muito legal, mano. Matou a minha curiosidade
E de um monte de gente que não sabia como é que É. funcionava. Rafael, outra coisa, cara, no dia que você estiver aqui em São Paulo, você me fala, cara, a gente combina, tu vai lá no estúdio lá para ver, velho. Pô, show de bola. É aonde aí de São Paulo? É lá na Avenida São João. É bem no centro de São Paulo. Ah, show de bola. Que Eu tenho um é. tio que mora na Rua Augusta. Ah, então, é ali próximo, ali próximo. Pronto. No dia que você estiver aqui, cara, você me manda uma mensagem, Show. a gente combina, você vai lá assistir uma gravação lá para ver Pô, como é você, que é e eu tal. vou ficar muito feliz. Pô, vai ser legal pra caramba te receber lá, cara. Vai ser legal pra caramba. Manda mesmo que a gente desenrola isso daí, e aí você vê presencialmente como é que funciona lá. Pô, maneiro. Já vou ter que falar com o meu tio, ele tá aqui no Rio de Janeiro agora, na hora que a gente está gravando. Eu vou falar com ele, ó, daqui a pouco eu vou dar um pulo lá para te fazer uma visita e para dar uma volta também, que já tem um convite agora para assistir a gravação do Vejam Só, um culto também na Igreja Batista do Centro, de um participante também do Papel na Legal. Palavra, o Márcio Bertolini. Ele falou, Tá, quando estiver aqui, você aparece aqui na igreja, cultuar com a gente. Eu falei, opa, tô saindo do legal. Rio de Janeiro, tô indo para São Paulo. Boa. É isso aí, cara, mas o bom é isso, você vai trocando ideia e conhecendo as pessoas e acaba tendo um cantinho em cada lugar, cara. Verdade, isso é muito bom, isso é muito legal pra caramba. É, sem dúvida, muito legal, vai ser muito bacana poder Amém. te Então, receber e para cara, você que tem aí esse gosto aí também pela comunicação, certeza que você vai curtir bastante lá. com certeza, já tô até pensando aqui quanto que eu vou. Boa, boa. Beleza. Meu amigo, né, a nossa hora aqui já está um pouquinho avançada já. Muito obrigado pelo sim ao convite que foi feito. Para mim é um motivo de grande alegria, né? Claro que do jeito que o bate-papo foi sendo conduzido, com certeza já fica aqui um convite para um 2.0 mais à frente, Legal. né? Eu tenho, até já falei para alguns convidados já, eu tenho um projeto que no dia que fizer um ano o canal, eu tenho um projeto de fazer 12 horas de live ao vivo no YouTube. E convidando algumas pessoas, aí entra ali uns 40 minutos, uma hora, troca uma Uhum. ideia, depois entra outro, então já adianto o convite, né? No mês de outubro. Vai ser Então bacana. já vai ser um desafio, né? Até falei para algumas pessoas, ficar 12 horas conversando direto e assuntos Sim, diferentes, vai ser puxado, mas eu quero esse desafio aí, acho que vai dar legal. tudo certo. E muito obrigado, com certeza o nosso bate-papo aqui foi bem edificante. Aí, para a gente Amém. encerrar, deixa aí as suas considerações finais aí, pessoal. Rafael, primeiro, cara, eu quero agradecer demais aí o convite, agradecer a moral aí, as palavras, cara, obrigado. Fico muito feliz com esse reconhecimento e mais feliz ainda da gente poder conversar, te conhecer, a gente criar esses vínculos aí, que eu acho que, É, cara, isso que é o mais importante e é isso que vai ficar. Bom, conte comigo naquilo que eu puder ajudar e colaborar aí, estou à disposição, irmão. E, cara, para quem nos assiste, eu deixo aquilo que a gente já comentou já, cara. Se dê atenção para essa questão da sua vida devocional, reserve tempo para isso. Ainda que, cara, na hora que você puder parar, pare para fazer. Mas se você puder fazer isso logo no começo do seu dia, é melhor ainda. Mas se não der, faz depois também, não tem problema nenhum. Mas se dedique nisso, dedique nessa questão, que eu acho que isso vai ser o grande transformador na sua vida. E se as pessoas depois comentarem lá falando que começaram a ler a Bíblia depois que viram o vídeo, aí a gente vai ficar mais feliz ainda. com certeza. Show, mano. Obrigado de novo, cara, pelo carinho. Valeu mesmo. Valeu, meu amigo. Tamo junto. Você também que ficou assistindo aí, ouvindo até o final, muito obrigado pela paciência. Né? Aqueles recadinhos que eu sempre dou em todo final de Papel na Palavra. Né? Você é livre para discordar de tudo aquilo que nós Uhum. falamos. Você é livre para discordar de todas as opiniões que nós demos aqui. Porém, só te peço que você respeite, assim como nós também respeitamos a sua opinião dentro dos fatos e dos assuntos. Valeu, galera. Vamos continuar pregando o evangelho. Tamo junto. Vamos com tudo.